sala de visita. Eu converso com o Dr. Eduardo Reis, nutricionista esportivo, tem trazido aqui para a gente dicas valiosas para manter uma boa forma física. E, na verdade, o segredo de tudo a gente percebe que está na alimentação. E na hidratação? Também tem o mesmo valor? Principalmente agora no verão, é muito importante a gente ressaltar sobre a hidratação, que é sempre um ponto, às vezes, esquecido na parte da alimentação. A hidratação sempre, principalmente agora com o calor, é que a gente faça a ingestão de pelo menos 2 litros de água. Essa água é desconsiderada água do treino e água de refeição, como o suco, por exemplo. Então, no mínimo 2 litros de água. A água é super importante, principalmente por conta de metabolização. E para fazer o bom funcionamento do rim, essa coisa toda? Fígado e rim. Sim, para a gente fazer a metabolização correta no fígado e a gente conseguir fazer a eliminação dos restos metabólicos a partir da filtração renal e da eliminação da urina. E uma coisa que é fácil de ser avaliada, se você está bebendo muita ou pouca água, pela coloração da urina. A partir da hora que ela começa a ficar amarela para mais escura, aumente a quantidade de água. Tem que estar clarinha. Sim, e isso varia também de acordo com a ingestão alimentar, a quantidade de proteína diária. Então, meus atletas consomem um pouco mais de proteína, eles vão beber um pouco mais de água. Então, isso depende da prática esportiva, da quantidade de água perdida. Então, tudo isso é calculado. Os nutricionistas, a gente tem uma base disso para a gente conseguir Mas uma forma geral, para todo mundo, mínimo de 2 litros de água, desconsiderando o cafezinho, o chá, o suco, a água de coco. Não está valendo. Na verdade, se a gente for contabilizar água de coco, suco, essas coisas, a gente vai ultrapassar um pouco dos 2 litros, principalmente quando a gente vai fazer a prescrição de nutricional ou alimentar de algum atleta ou praticante de atividade física. A gente tem excelentes nutricionistas aqui em Ribeirão Preto também, e a recomendação nossa normalmente é os 2 litros de água, mas que a gente consiga se hidratar também com sucos de frutas, com as frutas. O pessoal às vezes usa muito suco industrializado, a gente prefere que coma a fruta ou beba o suco da fruta, além de se for utilizar água de coco. Por conta de caloria? O industrializado é mais calórico. calórico? Das vitaminas, minerais, da preservação dessas vitaminas. Tudo que você coloca em acesso ao sol, acesso à umidade, ou você processa, você tem perda dessas vitaminas e minerais, principalmente as vitaminas. Então, quanto mais natural possível, o objetivo vai ser alcançado provavelmente mais fácil. Doutor Eduardo, e a questão da bebida alcoólica? Até onde, de fato, ela também acaba sendo uma vilã aí? Nós, como profissionais, a gente tenta fazer com que os nossos clientes usem o mínimo possível de bebida alcoólica. Tem muito cliente que brinca e fala assim, tá, mas eu como fruta, que eu jogo a vodka em cima. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Quando a gente ainda vai falar de objetivos estéticos, é fácil a gente perceber isso em consultório. Às vezes o resultado de uma semana ele é perdido em um dia de bebida alcoólica. Então, assim, para quem trabalha com a estética, é praticamente impossível a gente conseguir conciliar as duas práticas, a nutricional e a ingestão de bebida alcoólica. Tem uma idade para começar? Nunca. A comer bem? A comer bem, a ficar com o corpo em forma, a começar a praticar uma atividade física, achar que é possível mudar tudo. Então, na parte, quando a gente vai falar de estética, a gente linka muito a parte estética com musculação, com treinamento resistido. E há muito tempo atrás falava-se que era proibido a prática do treinamento resistido para crianças abaixo de 14 anos. Bom, o treinamento de força e o treinamento resistido, ele tem uma escola muito forte que é na Rússia, que são os principais levantadores de peso. Então, o colégio de força da Rússia é muito forte. E hoje eles já têm a musculação no colégio, para 6, 7, 8, 9 anos. Isso começa no colégio. O problema são sobrecargas. Então, é aquilo que a gente estava conversando. Sim. A execução do movimento e a carga para a minha criança. Então, a hora que a gente faz a adaptação disso, até o treinamento resistido é recomendado. Então, a partir daí é que a gente vai ver. O que existe da preocupação nutricional do profissional de nutrição é qual a minha prática esportiva, o que está sendo feito, a partir daí eu vou desenvolver a parte da alimentação que seja correta para o objetivo e para a faixa etária, para o sexo e tudo mais. Gente, então a dica assim, valiosa é procurar um profissional, né? Toda vez que você decidir mudar a sua qualidade de vida, se alimentar corretamente, porque na verdade é uma mudança de hábito de uma forma geral. Né? E nada está sozinho. A alimentação está linkado com
a qualidade do sono, está linkado com a atividade física. Sim, É quando um a gente fala em conjunto. qualidade de sono, o sobrepeso e a obesidade é terrível quando a gente vai falar em qualidade de sono. Isso é um fator limitante muitas vezes para o meu praticante de atividade física e os meus atletas, a qualidade do sono. Uma coisa que tem que ser observada, exatamente quando a gente fala dos profissionais, eu faço o link de pelo menos 3 profissionais básicos quando a gente quer fazer qualquer modificação estética, que são o nutricionista, o educador físico e o meu médico. Principalmente que tem uma visão geral, mas que a gente tenha um link com o cardiologista, com o endócrino, para a gente ver todas as estruturas, como que a gente está fazendo, se está tudo correto. E dentro dessas três especialidades, não necessariamente um cliente vai ter os objetivos alcançados com um determinado cliente. Então, nem sempre a gente tem 100% dos objetivos alcançados. Isso vai variar muito do cliente com o profissional. Então, a gente tem nutricionistas, no meu caso, eu sou especialista em fisiologia, a gente tem nutricionistas especializados em nutrição esportiva, no âmbito geral. A gente tem nutricionistas funcionais, que já é uma linha nova de atendimento. O ideal é você se adaptar com o profissional que você está trabalhando, vocês chegarem no consenso, vocês darem certo, e a partir daí você tem sim que ter essa base com um médico e um educador físico para a gente conseguir conciliar tudo. A parte nutricional vem depois de todos esses exames feitos com o médico adequado ou não, e a gente vai fazer a readequação, e o direcionamento do nutricionista com o personal trainer ou educador físico para a gente conseguir, nós três, chegarmos em um resultado final. Desejado. Esse é o objetivo do KingSteam, que é o nosso método de atendimento. Então a gente está sempre linkado com médicos, sempre linkados com um educador físico, e a gente tem psicólogo, psiquiatra, então esse é o objetivo nosso de atendimento. O KingSteam é isso. Doutor Eduardo Reis, vamos falar um pouquinho de suplementação? As pessoas confundem um pouco, existe um pouco de preconceito, as pessoas confundem suplementação com esteroides, aminoácidos, enfim. Aminoácidos, na verdade, ele está no grupo da suplementação ou não? Sim. Basicamente, qual é a diferença? Na verdade, eu acompanho o mercado de suplementação desde muito cedo. Eu era vendedor de loja de suplemento com 14 anos. E então eu vi uma evolução, se é que pode ser chamada de evolução do mercado de suplementos. E existe um grande problema em questão de marketing e comunicação. E o mercado de suplementos, ele coloca com um ponto crucial apenas uma faixa de consumidores, que é a dos praticantes de atividade física e atletas. Na verdade, o suplemento nutricional, ele, desde 1970, ele é muito estudado e muito utilizado por atletas para manutenção de saúde. Mas a gente pode utilizá-los para qualquer pessoa, para qualquer faixa etária. E, na verdade, o problema tem sido exatamente essa da comunicação visual. A gente tem o principal suplemento hoje de qualquer mercado, que é o Whey Protein. Em qualquer lugar do mundo você consegue fazer o consumo de Whey Protein, é o principal produto de venda. E, na verdade, o que acontece? Eles fazem a promoção do Whey Protein como se fosse uma proteína apenas para o ganho de massa muscular. E não é. E quando a gente vai ver a comunicação visual, normalmente tem um fisiculturista na capa. Geralmente. Bom, o Whey Protein é um produto que ele é derivado do soro do leite. Ela é uma proteína do soro do leite. No leite nós temos duas proteínas, as caseínas, que a gente faz os queijos, iogurtes, requeijões, e a gente tem a proteína do soro do leite, que é o Whey Protein. No leite da vaca, a gente tem uma proporção de 80% das caseínas e 20% do soro do leite. Se a gente for comparar com o leite humano, é exatamente ao contrário. 80% das proteínas do leite materno é proteína de soro e 20% só de caseína. Daí, a brincadeira que a gente faz é que quem precisa do leite da vaca é o bezerro e não você. Na verdade, o que a gente precisa são das proteínas do soro do leite, uma pequena porção de caseína quando não existir uma restrição ou uma alergenicidade com a caseína, e o cálcio, que a gente consegue através de outros elementos também. Então, na verdade, percebe que a proteína do soro do leite é uma importante proteína que tem que ser ingerida todos os dias, independente da prática esportiva ou não, e ela está endereçada somente para atletas e para que querem ganho de massa muscular. Considere que meu idoso, quando ele coloca uma dentadura, ele perde 70% da eficiência de mastigação. Por isso, muitas vezes, ele não come carne, porque é muito complicado para ele comer a carne. Claro. E ele poderia utilizar o Whey Protein.
Aonde que está o mercado direcionado para esse público? Falta de informação. Quando a gente coloca hoje é muito comum, além da gestante dar o próprio leite, ela acrescentar as mamadas diárias com os leites em pó. Se você virar o rótulo, vai estar escrito lá, proteína do soro do leite, que é o whey protein. Então, a comunicação visual é totalmente diferenciada e pode ver que no rótulo de um leite em pó, para a criança nem está escrito que é com whey protein. É só no mercado esportivo que eles fazem isso. Precisa mudar isso, né? Agora, complicado. Complicado, não é? Nós temos uma empresa... Então, eles segmentaram, na verdade. Nós temos uma empresa muito correta aqui em São Paulo, que ela tenta colocar isso de forma um pouco mais explícita, um pouco mais correta, os rótulos mais bonitos. Possível para todos. Clean, sem muita imagem de fisiculturista, só que ela fica fora de mercado. Ela não está no mercado. Então, se você colocar ela na prateleira de uma loja de suplemento, muito possivelmente um praticante de atividade física não vai pegar ela. Porque eles já acostumaram que aquela boa Tá fora do padrão. É aquela que patrocina os bodybuilders. Olha, gente, olha a importância dessa informação. Eu fiz um estágio em hospital, em Uberlândia, eu sou de Uberlândia, no hospital da UFO, e eu precisava usar glutamina com um paciente de câncer, porque na época a gente tinha alguns artigos e foi uma estratégia que eu e a médica do setor adotamos e que deu muito certo. A gente foi usar a glutamina, que é um aminoácido, a gente pagava R$9 por 5 gramas de glutamina. R$9 por 5 gramas. E o quilo de glutamina na loja de suplementos gira em torno de 180, o quilo. Então, para você ver como que é diferente e como que os mercados não se comunicam. É o mesmo produto, o mercado esportivo e o clínico não se comunicam. Quem está na área clínica sabe muito pouco dos suplementos esportivos, mas quando ela está dentro da clínica, ela não sabe que é a mesma coisa. Então, na verdade, hoje, a gente tem nutricionistas muito bons, como o Hugo Camparoto, Renato Barbin, a gente tem muitos nutricionistas daqui de Ribeirão Preto, que às vezes a gente vai estudar a composição e a gente acaba estudando a parte clínica, porque a composição é uma coisa um pouco mais rica do que a esportiva, e a gente vai estudar os efeitos dessa parte clínica para a gente ter, às vezes, muita base da área esportiva. Da esportiva também. Então, essa parte de comunicação é muito complicada. E o que acontece muito é o exagero, que é uma coisa fenomenal, o exagero do consumo de suplementos. Quer usar ômega 3 hoje em cápsula, você quer proteína em pó, você quer... O colágeno, tem tudo. Se o pessoal soubesse da onde saem os produtos, pode ter certeza que não ia usar. É como comer salsicha e usar ketchup. Eu não vou nem perguntar, porque eu só vou parar de tomar, então, os meus colágenos. Tem muita coisa que não tem necessidade, né? Se você faz a ingestão de uma boa proteína, uma fonte boa de vitamina C, o organismo por si só ele vai fazer o colágeno. Mesmo, né, doutor Eduardo? Eu não sei se é falta de informação ou é o mercado que quer cegar a população para conseguir continuar vendendo. Provavelmente isso, né? Talvez seja o mais... Bom, eu conversei agora com o Dr. Eduardo Reis, nutricionista esportivo, e continue conectado com a gente, porque nós temos sempre muita informação para você. Sala de